clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Agora no quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo mais uma vez dentro do programa a doutora Cláudia Augustin Rota, ela que é especialista em biologia e genética molecular e participa conosco hoje para falar sobre trombose venosa, dar dicas importantes, esclarecer e inclusive explicar o porquê dessa doença. Tudo bom, doutora Cláudia? Bem. Também da mesma forma, eu e toda a equipe do Laboratório Amplicom agradecemos esse convite. É muito importante participar e esclarecer essas questões tão importantes, que chegue ao conhecimento desse público, que pode fazer uso e se privilegiar de exames novos, a biologia molecular que surge com contribuições cada vez mais importantes. Sem dúvida, e a gente realmente agradece e ficamos contentes em poder, claro, cumprir o nosso papel e prestar esse serviço de utilidade pública. Então vamos começar assim explicando o que é a trombose venosa. Estamos falando então da trombose venosa profunda, não da trombose arterial. Podemos definir a trombose como
quando um trombo, né, que é um coágulo, impede a passagem do fluxo sanguíneo dentro de um vaso. Então, é realmente nada mais do que o nome diz, um trombo que entope um vaso, impedindo que passe o sangue e trazendo grandes consequências, seja para um membro, um órgão, às vezes até acometendo a vida do indivíduo. Eu gostaria de aproveitar, já que a gente está falando dessa questão, que pode acometer a vida, né, do paciente, ou seja, do cidadão, nós temos que falar também dos fatores de predisposição. Quais são eles? Sim. Então, a trombose venosa, ela é uma doença multigênica e multifatorial. Multigênica porque já tem sido associado, estudado e muito bem estabelecido mais de um gene. Então, vários genes que estão relacionados com essa condição. E multifatorial porque existem vários fatores, eu acho que esses são importantes da gente citar, que sozinhos ou em associação contribuem para essa condição. São eles: idade avançada, então conforme a idade aumenta o risco, o uso de contraceptivos orais, que tem sido muito associado, e por isso da gente já investigar a predisposição, os fatores de predisposição, que daí vão estar somados ao uso do contraceptivo oral, a terapia de reposição hormonal, que cada vez mais tem sido utilizada, vários episódios na gravidez, a gravidez por si só, abortos precoces, abortos recorrentes, o puerpério, né, que são as tromboses pós-parto, neoplasias, um membro imobilizado por muito tempo, então todas as cirurgias eletivas, principalmente as ortopédicas, então no pós-cirúrgico as tromboses têm sido muito evidentes, principalmente na colocação de próteses de joelho e quadril, onde a pessoa permanece imobilizada por um longo período. Então todos esses são fatores que sozinhos ou associados contribuem para a trombose. E o que então a biologia molecular vem contribuir? Mostrando que os genes já podem antecipadamente serem analisados e a gente saber que um indivíduo, principalmente, então a maior indicação seria de trombose familiar, onde uma pessoa já teve, os familiares deveriam ser investigados, né? E trombose recorrente. Então, e todos esses fatores, eles somados ou isoladamente, contribuem para essa condição. Nesse particular, a senhora fala na questão da hereditariedade. Sim. Nesse aspecto, assim, em que percentual se coloca isso? Pois bem, então esse assunto assim é o nosso foco, né, do Laboratório Amplicom, que a gente gosta de explicar. Quando a gente fala em hereditariedade, a gente sabe que a pessoa está recebendo uma carga genética que vem do pai e uma carga que vem da mãe. Quando a gente fala de um gene, esse gene então ele está representado, a gente diz ele e o seu alelo, ele e a sua cópia. Uma parte veio do pai, uma parte veio da mãe. Essa então é a carga genética. Quando a gente recebe do pai e da mãe genes normais, esse indivíduo é homozigoto normal. Quando ele recebe uma cópia mutada, uma normal, chamamos que ele é heterozigoto. Aí eu respondo a tua pergunta. De 3 a 8% de toda a população é portadora desse gene. Então, carrega essa mutação nessa forma em heterozigose. E quando recebemos, então, a cruzamento, um pai heterozigoto cruza com uma mãe heterozigota, a chance aumenta de estarem passando o alelo alterado e temos, então, um homozigoto, que é, por exemplo, num dos fatores que iremos falar, que é o fator 5, aumenta em 50 vezes a chance de vir a ter um episódio de trombose. Realmente são preocupações bastante pertinentes, em particular a questão da hereditariedade, além dos outros fatores já destacados aqui. E quero aproveitar e dizer que as nossas baterias estão abertas. Você pode começar a encaminhar perguntas aí para o quadro Alô Doutor. O telefone está no rodapé do vídeo. Então, estamos conversando aqui com a doutora Cláudia Augustin Rota,
ela que é farmacêutica, especialista em genética e biologia molecular, hoje falando, né, sobre a trombose venosa. E nesses aspectos todos que levantamos aqui dos fatores, tem a questão do fator 5, que a senhora deu uma ênfase especial. Nesse particular, eu gostaria de explicar, inclusive, o pessoal que está ligado com a gente, para poder entender um pouco melhor o que se efetivamente agrava nessa questão. Sim, o fator 5, o fator 5 de Leiden, ele é um fator que faz parte da cascata de coagulação. Nós temos, então, se chama cascata de coagulação porque são vários fatores, um que desencadeia, literalmente em forma de cascata, até que ocorra a formação do trombo e a coagulação. Isso tudo está muito equilibrado. Tá? O que acontece é, do fator 5, ocorre uma mutação, que é uma mudança de uma base, uma única base no DNA. Isso vai acarretar que um aminoácido na proteína entre trocado. Então, falamos de uma base no gene do fator 5 que faz com que um aminoácido entre de forma errada, que torna esse fator 5 resistente à regulação. E o que acontece? Ele, que é um fator que promove a coagulação, vai estar ativo por mais tempo e vai coagular mais do que deveria. Então, ele tem que sofrer a regulação da proteína C reativa, que ela cliva esse fator 5. E o que acontece? Uma mudança no gene, uma mudança na proteína fator 5 faz com que ela seja resistente à clivagem da proteína C reativa, fazendo com que ele esteja por mais tempo ativo, favorecendo mais a coagulação. Então, esse é um dos fatores, fator 5 de Leiden, que em homozigose faz com que esse indivíduo que tenha esse fator 5 em homozigose aumente em 50 vezes a chance de vir a ter uma trombose, sem os outros fatores. Então, a gente coloca aí, o indivíduo fuma, usa contraceptivo oral, imobiliza o membro por mais um período maior, todos esses são agravantes. Em mulheres grávidas, nós temos um aumento de 32 vezes, né? E em mulheres portadoras, que não têm a mutação completa, mas sim em um alelo, nós temos aumentado em 15 vezes a chance de vir a ter uma trombose. Esse é o fator 5, então. Temos a protrombina, que é o fator 2, também participa dessa cascata de coagulação, toda equilibrada. Uma vez o gene mutado, também lá na posição 20.210 do gene da protrombina, temos uma base mutada, vai fazer com que essa proteína esteja alterada e aumente o nível plasmático de protrombina, que favorece mais a coagulação. Então, nós estamos falando de um equilíbrio perturbado. A cascata de coagulação, com dois exemplos, então, dois fatores, fator 5 e protrombina, que vão estar um resistente à regulação e outro com o seu nível plasmático aumentado, favorecendo esses episódios, então, de trombose. E ainda temos mais um fator para falar. Então, vamos passar diretamente a ele. Depois eu quero falar, evidentemente, de outras situações, como evitar a questão da trombose. Mas vamos dar o destaque a esse outro fator que eu gostaria que a senhora destacasse, inclusive, né, se dirigindo ali ao público que está ligado aqui com a gente no programa, detalhando esse fator. Esse fator, ele ganha uma sigla, chama MTHFR, devido ao nome que é a proteína tetrahidrofolato redutase. Então, abreviamos esse nome para MTHFR. Esse fator, ele é importante na regulação dos níveis de homocisteína no sangue. A homocisteína aumentada, ela tem sido associada com aborto precoce, abortos recorrentes nos pós-operatórios, então cirurgias com longos períodos de imobilização em todos os pós-operatórios e a famosa embolia pulmonar. Então, esse fator MTHFR, ele alterado, ou seja, mutado,
ele não vai estar apto a regular a quantidade de homocisteína no sangue. Uma vez, então, em homozigose, aí nesse fator nós temos duas mutações já importantes e bem estabelecidas, que é a 677, que ela é a mais associada, e a 1298, que somente em homozigose mostra uma importância. Então, indivíduos heterozigotos não teriam tanta importância, mas os homozigotos sim. Na 677, o indivíduo em homozigose, ele tem apenas 30% da atividade da enzima. Então, essa enzima vai estar falha, ela não vai regular a homocisteína, aumentando esse número em 25%, sendo então associado com casos de aborto precoce, aborto recorrente e a embolia pulmonar, principalmente no pós-operatório. Muito bem, então, doutora Cláudia, estamos aqui conversando sobre essa questão tão importante das trombrofilias, e esse olhar, essa abordagem molecular que a senhora com muita propriedade coloca, nos termos científicos, inclusive, as questões que realmente têm a ver com essa doença. E nesse caso específico, agora nós vamos tentar traduzir isso tudo para que o público possa entender melhor, inclusive, como evitar a trombose. E, em particular, eu quero dar uma ênfase também na questão que a senhora falou da idade. A partir de que idade a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Bem, então nós nos encaminhamos para o que se chama assim de medicina personalizada, aonde o público, que eu acho que é o foco desse programa, começa a conhecer fatores e aonde ele pode questionar o seu médico e fazer uso desses exames que estão disponíveis, né? Então, uma vez sabendo desses fatores de predisposição, eu citei aqui então 3, fator 5 de Leiden, o polimorfismo da protrombina e da MTHFR, já com 2 genes, 2 regiões nesses genes importantes, o que nós podemos indicar, né? Uma mulher jovem que vai fazer uso do contraceptivo oral, vai na sua consulta periódica no ginecologista. Seria interessante, então, esse ginecologista pedir esse perfil antes de indicar o contraceptivo oral, porque o contraceptivo oral, à base de estrogênio, ele é um fator desencadeante e que pode conduzir à trombose. Com isso, nós já estamos prevendo numa faixa etária, então bem precoce, muitos episódios. Então, podemos já montar o perfil dessa pessoa e ver se ela tem algum outro fator que, somado ao contraceptivo oral, vai poder ser analisado e ver se ele vai ser indicado nesse caso, né? Então, assim, com o passar do tempo, nós temos, então, a idade aumentando, aí temos os hábitos das pessoas que o fumo acentua. São também ao longo da vida onde esses exames vão ser úteis, porque a pessoa vai se submeter a uma cirurgia, então uma cirurgia grande. Por que não fazer uso desses fatores que estão disponíveis, montando um perfil de risco para essa pessoa, que ela, usando um anticoagulante ou cuidando mais, pode evitar, né? Então, casos isolados, onde na gravidez ou abortos precoces, abortos recorrentes, é outro nicho de investigação, onde fica quase que obrigatório a investigação desses fatores dessa recorrência. Realmente, doutora Cláudia, eu gostaria de aproveitar, já que a gente aprofundou tanto essa questão, e com essa preocupação, eu vi que a senhora deu um destaque todo especial na questão em si da personalização, ou seja, de fazer efetivamente com que a pessoa tenha conhecimento do seu organismo, para que ele seja administrado adequadamente àquele organismo. Eu acho que esse isso é algo que a gente deve realmente destacar, porque isso faz toda a diferença. A gente sabe que a medicina oriental, ela realmente tem uma preocupação muito característica e procura visualizar indivíduo por indivíduo, respeitando as suas diferenças. E prevenir. E prevenindo, evidentemente, que é a maior eficácia desse sistema. E nesse sentido, evidentemente, ainda volto a frisar a questão
A partir de que idade? Para que as pessoas já comecem a alertar, né, a partir desse momento, para que realmente possa providenciar e tomar aquelas cautelas e até, o que é mais importante, evitar o problema da trombose. A gente fala então que aumenta com a idade, mas já se vê muito caso de trombose em mulheres jovens, então que não se espera, mulheres de 20 anos que fazem uma trombose. Então seria a partir do uso de contraceptivo oral, eu acho que... No caso feminino. Feminino, que as pessoas vão estar colocando na sua vida um risco. Né? Então a gente já sabe que não fumar, ter uma boa alimentação, fazer exercícios, tudo isso conduz para uma vida que possa então modular um gene que poderia conduzir por um mal. Nós sabemos que então colocando um contraceptivo oral a gente está adicionando um fator, né? Então, eu acho que desde essa idade, por isso falamos então dessa medicina personalizada, onde o indivíduo busca, né, fatores mais consistentes para evitar casos. Mais uma vez, então, falando dessa medicina personalizada, onde o paciente já tem um conhecimento de exames que podem auxiliar quando ele adiciona um fator de risco, que é o contraceptivo oral, ele já tem esse conhecimento e esse direito de utilizar o que está à disposição para decidir conjuntamente com o seu médico se é o melhor método a ser usado. Então, isso logo no início da vida de uma mulher que vá fazer uso do contraceptivo oral, esses exames já estariam auxiliando na escolha desse método. Continuando então com a mulher ao longo de sua vida, numa gravidez, temos a importância dos abortos recorrentes, onde esses fatores também vão ser importantes, na gravidez, que é um fator também que aumenta o risco, e no pós-parto, onde a trombose também vem se mostrando bastante em número de casos. Dos homens, poderíamos falar principalmente da história familiar. Então, é mandatório que um paciente que tenha casos na família, pai, irmão, enfim, que tenha tido episódios de trombose, que ele venha fazer uso desses exames, porque ele pode evitar. Então, um irmão que teve uma trombose grave, todos os outros irmãos têm esse risco, seus pais, seus filhos, né? Então, é uma carga genética que ela é ascendente e descendente. Então, seria assim obrigatório nesses casos um aconselhamento genético e que esses indivíduos testem esse perfil para ver se eles também têm esse risco, podendo então ao longo da vida simplesmente evitar a trombose venosa. E que se agrava com o passar do tempo. Sim, e é um exame simples de fazer. Muito bom. Então, vamos partir agora para os minutos finais aqui da nossa entrevista, né? Conversando aqui com a doutora Cláudia Rota, e vamos abrir esse espaço para suas considerações finais, agregando aquilo que julgar mais importante dentro desse contexto todo aqui que falamos, né, na questão das trombofilias, e em particular dando aquela ênfase, né, às questões dos cuidados, né, para evitar o problema. É um exame que se faz uma vez na vida só, porque ele não muda, né? Então, são 3 fatores os mais importantes: fator 5 de Leiden, protrombina e o polimorfismo da MTHFR, que são 3 fatores já bem estabelecidos com relação à trombose. O fator 5 aumenta em 50 vezes a chance de vir a ter uma trombose quando esse indivíduo apresenta esse fator em homozigose. É um exame simples, não precisa jejum, é uma coleta de sangue como se fosse fazer um hemograma. Se faz uma vez só, porque esse perfil genético é um só. E muito importante, eu diria assim, então, para finalizar, que na história familiar de uma pessoa, se há casos de tromboses e se a pessoa já teve um caso de trombose, para evitar a nova ocorrência, deveria ser investigado, então, esse perfil genético, principalmente nesses casos, então, de história familiar, de trombose precoce,
E depois, então, quando focamos nessa medicina personalizada, quando vai fazer uso de contraceptivo oral ou na reposição hormonal, que seria indicado para uma boa escolha do método se não existem outros fatores, já que o contraceptivo oral associado com fumo, outras causas, todos esses estão atuando para aumentar a chance de uma pessoa vir a ter a trombose. Por que não fazer uso de fatores de predisposição, ou seja, determinar o risco que nós temos antes de adicionar um novo risco, que vai estar se somando, levando a essa condição que é a trombose venosa. Muito bem, então vamos agradecer aqui a doutora Cláudia Augustin Rota, ela que é especialista em biologia e genética molecular, participando aqui com a gente, né, trazendo mais uma vez informações, né, para dentro do quadro Alô Doutor. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.